eu sou o professor Eduardo Nilman e tenho algumas novidades para te contar antes de iniciarmos essa aula. Nessa maratona de exercícios para o TCM São Paulo, disponibilizamos para você um mini curso preparatório gratuito para esse concurso. Não perca tempo! Acesse o nosso site www.qualisconcursos.com.br e faça a sua matrícula agora mesmo. Mas nós não paramos por aí. Para ter acesso à totalidade das nossas aulas de teoria e exercícios, estamos com desconto de 50%. É isso mesmo, o curso preparatório completo está a 50% off. Não perca essa oportunidade. Acesse o nosso site qualisconcursos.com.br e garanta já a sua melhor preparação. Agora vai começar aí o seu evento. Saudações concurseiras, pessoal! Bem-vindos a mais um evento aqui na Qualis, mais aí um evento dedicado especialmente a você que está estudando aí para o concurso do TCM São Paulo, em que nós separamos aqui várias questões de provas anteriores da VUNESP, para você se preparar muito bem e arrebentar na hora da prova. E hoje o assunto é orçamento público, noções de orçamento público. Um assunto essencial não só para quem vai prestar TCM São Paulo, né, que é uma das matérias que constam lá do edital, conforme nós vamos ver, mas porque também é uma matéria que costuma cair em tudo que é concurso público. Às vezes com esse nome mesmo, orçamento público, noções de orçamento público, às vezes com o nome de administração financeira e orçamentária, famosa AFO, às vezes dentro de administração pública, às vezes dentro de direito constitucional, daquela parte de tributação e orçamento. Então é um assunto que o concurseiro, em geral, ele tem que ter uma boa noção, tá certo? E aqui, como eu disse, separei para você questões de provas anteriores da VUNESP, que é a banca que está organizando o concurso TCM, para você arrebentar na hora da prova. Mas antes de irmos às questões, eu quero dar uma olhadinha com você no edital. Deixa eu puxar aqui o slide. Eu quero dar uma olhada com você no edital, especificamente na parte de noções de orçamento público, para ver lá o que está constando, o que pode cair na sua prova. Tá lá, ó. Ó, eu copiei e colei aqui a parte do edital que trata de noções de orçamento público. Ele está relativamente extenso, não se engane com esse pequeno número de linhas aí, né? Que na verdade tem assuntos aí que são extensos. Ó, então tá lá. Noções de orçamento público. Primeiro aquela parte inicial que a gente sempre estuda, conceito, princípios orçamentários, que desde sempre, né, caiu em provas de administração financeira e orçamentária. Aí nós temos ciclo orçamentário, que são aquelas fases, elaboração, estudo, aprovação, execução, controle e a avaliação da execução orçamentária. Aí nós temos também, não há prova de orçamento público que não cai essas três leis. Plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Aí também créditos orçamentários iniciais e adicionais. E aí vem numa parte aqui que é, né, aqui pode ser cobrado qualquer coisa aqui dentro. A parte de legislação, a Constituição Federal. Lembrando aí que quando se trata de Constituição Federal, os artigos que vão interessar para você na parte de orçamento público são os artigos 165 a 169, tá? Não precisa estudar do texto da Constituição outros artigos para a prova de orçamento público. É claro que para direito constitucional você tem que estudar, né? Os artigos que podem cair na sua prova. Mas na parte de orçamento público, os artigos que podem cair na Constituição são os artigos 165 a 169. Aí o que mais? Lei Federal 4.320/64, a famosa Lei 4.320, e também a não menos famosa e não menos temida Lei Complementar 101 de 2000, mais conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, esse é o conteúdo do que pode cair aí na sua prova para o concurso do TCM. E você vai ver aqui que eu trouxe aí questões, basicamente procurando abordar todos os pontos do edital, tá? Mas mais especificamente num ponto em que a VUNESP tem mostrado preferência nas últimas provas, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A VUNESP ela tem mostrado preferência aí por esse tema dentro de noções de orçamento público, tá? Eu busquei trazer as questões mais recentes aí, para justamente você ter uma noção de tendência também da prova. Mas você vê que as questões elas vão procurar abordar todos os pontos do edital. Então, vamos à primeira questão. Está lá na sua tela. Diz o seguinte. De acordo com a Lei Complementar 101 de 2000, se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão,
por ato próprio, nos montantes necessários. A. Anulação de empenho global. B. Anulação de empenho estimativo. C. Anulação de restos a pagar. D. Contingenciamento de despesa de capital. Ou alternativa E. Limitação de empenho e movimentação financeira. Qual dessas alternativas aí você assinalaria? A Lei de Responsabilidade Fiscal ela traz uma disposição sobre isso. Né? Antes de respondermos aí, vamos lembrar o seguinte, que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, ela traz o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. No anexo de metas fiscais, ela vai trazer metas de 5 coisas. Receitas públicas, despesas públicas, dívida pública, resultado nominal e resultado primário, tá? Lembra que tem um mnemônicozinho para guardar? Qual que é o mnemônicozinho? Despesas maiores do que receitas resultam primeiro em nome endividado. Repito, despesas maiores do que receitas resultam primeiro em nome endividado. Olha só as metas que devem aparecer no anexo de metas fiscais aí. Despesas maiores do que receitas. Tem que ter meta de despesas e meta de receitas. Resultam primeiro em nome resultado primário e resultado nominal, endividado, dívida pública. Tá? E se correr o risco de não alcançar essas metas, porque todo bimestre o governo ele tem que divulgar o relatório resumido de execução orçamentária. E nele vai constar se o governo está ou não no caminho de cumprir as metas de resultado primário e de resultado nominal estabelecidos na LDO. E se ele estiver perigando não cumprir essas metas? É isso que a questão está perguntando. O que ele deve fazer? A resposta está no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que deverá ser feita a limitação de empenho e movimentação financeira. Tá? É assim, o orçamento ele prevê o quanto o governo vai poder gastar no ano seguinte, com base nas receitas que se espera arrecadar. Se as receitas não se realizarem, é claro que o governo vai ter que segurar os gastos, não é isso? É que nem o que acontece comigo ou com você, que de repente, sei lá, a pessoa fica desempregada, não está entrando o dinheiro que estava esperando entrar, a boa parte da renda da pessoa vinha de aluguéis, aí os inquilinos, sei lá, por alguma razão não estão pagando, a pessoa vai ter que readequar suas despesas. Então a mesma coisa no caso do governo, tá? Ele vai ter que limitar empenho, não vai poder empenhar tudo aquilo que foi autorizado no orçamento, e vai ter que também limitar a movimentação financeira. Continuando, próxima questão. O orçamento público é uma lei que, entre outros aspectos, exprime em termos financeiros a alocação dos recursos públicos. O governante não está obrigado a realizar todas as despesas ali previstas, porém não poderá contrair outras sem a prévia aprovação do Poder Legislativo. Trata-se de um orçamento A. Autorizativo, B. Ordinário, C. Flexível, D. Por item ou alternativa E. Base zero. E aí, é o tipo de orçamento que nós temos no Brasil, tá? Qual o tipo de orçamento que nós temos aí no Brasil? É justamente a alternativa A, orçamento autorizativo. O orçamento no Brasil é autorizativo por quê? Porque ele autoriza a realização das despesas. Ele obriga que aquelas despesas sejam gastas? Não. Professor, mas eu ouvi falar recentemente que foi aprovado um tal de orçamento impositivo. Esse nome não é muito adequado, tá? Porque dá a impressão que todo o orçamento tem que ser executado, toda despesa tem que ser gasta, e não é isso. Esse nome se dá de orçamento impositivo a uma alteração da Constituição que determinou que as emendas individuais parlamentares elas devem ser necessariamente liberadas pelo governo, para evitar o que acontecia antes. O governo segurava a liberação de emendas até os deputados aprovarem os projetos que o governo queria. E aí a Constituição foi alterada para exigir que seja, salvo motivo de força maior, salvo limitação técnica, necessariamente seja executada a parte de emendas individuais parlamentares, tá? Mas isso representa uma fração muito pequena do orçamento, no máximo 1,2%. Na sua grande maioria, o orçamento ele é só autorizativo, ele vai autorizar a realização da despesa, mas não obriga a tal. Terceira questão, tá lá. A diferença na definição entre créditos adicionais suplementares ou especiais e os extraordinários está: A. Na origem dos recursos para atendê-los. B. No processo de aprovação. C. Na responsabilidade da iniciativa. D. No impacto orçamentário. Ou a alternativa E. Nos limites dos valores. Qual dessas alternativas aí você assinalaria?
Você acertou se você falou a alternativa B de bola, né? Vamos lembrar? Os créditos adicionais, eles nada mais são do que alterações do orçamento público. E aí eles podem ser de 3 tipos: créditos suplementares, créditos especiais e créditos extraordinários. Os créditos suplementares, eles servem para aumentar o valor de uma despesa que já está prevista no orçamento. Então o governo está pedindo um reforço de dotação orçamentária. A despesa já foi autorizada, mas o Poder Executivo considera que aquele valor é insuficiente. Então ele pede um aumento da despesa, um crédito suplementar. O crédito especial, ele serve para incluir uma despesa nova no orçamento. Então aquela despesa não havia sido autorizada inicialmente, mas o Poder Executivo vai ter que gastar aquele valor. Então ele pede um crédito especial ao Congresso Nacional. E os créditos extraordinários são utilizados para situações específicas. Aliás, o nome já dá a entender, né? Situações extraordinárias, situações excepcionais. Quais são elas? A Constituição diz que os créditos extraordinários podem ser usados no caso de despesas urgentes e imprevisíveis, tais como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Tá? Nessas situações podem ser abertos os créditos extraordinários. E a diferença, veja que a questão está pedindo a diferença, ó, entre os créditos adicionais suplementares ou especiais, colocando suplementares ou especiais numa categoria, e os extraordinários do outro lado. Qual que é a diferença? De fato, é o processo de aprovação. Por quê? No caso dos créditos suplementares e especiais, primeiro tem que haver a autorização do Congresso para a abertura daquele crédito suplementar ou especial. Então, o presidente está precisando gastar com um valor a mais que estava previsto no orçamento, ou incluir uma despesa nova no orçamento, ele requer, ele solicita isso ao Congresso. E somente após a autorização dada pelo Congresso é que o presidente vai poder abrir esse crédito, gastar o dinheiro. Já os créditos extraordinários são diferentes. Eles são autorizados e abertos por medida provisória. Por quê? Porque é uma situação urgente. Não dá para esperar o Congresso aprovar. Então o presidente vai poder baixar a medida provisória e aí vai poder gastar aquele valor. Tá? Então, de fato, o processo de aprovação é diferente. E aí, no caso do crédito extraordinário, a medida provisória vai para o Congresso e tem que seguir o mesmo rito de aprovação das medidas provisórias em geral. Continuando. Questão 4. Conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias possui a atribuição de a. Definir o conceito de representação fidedigna no Balanço Geral da União para apreciação dos tribunais de contas e câmaras municipais. B. Definir os critérios de asseguração e revisão das despesas de todas as metas propostas. C. Estabelecer a receita e a despesa previstas e fixadas no período. D. Estabelecer as demais condições e exigências para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Ou, alternativa E, orientar a elaboração do plano plurianual dos exercícios seguintes. Qual alternativa aí você assinalaria? A, B, C, D ou E? Uma questão que não é muito simples, né? Eu procurei mesclar aqui nesse nosso evento questões fáceis, médias e difíceis, como que você pode encontrar na sua prova. Mas qual questão aí você marcaria? Você acertou se você falou a alternativa D de dado, tá? Vamos relembrar um pouquinho as funções da LDO? A Constituição Federal, ela traz 4 funções para a LDO. Além dessas funções, a Lei de Responsabilidade Fiscal traz outras 4. Então, são 8 as funções da LDO previstas na legislação. Vamos ver primeiro no caso da Constituição Federal. Ó, a Constituição Federal ela diz que a LDO deve, isso que está do lado esquerdo aí em azul. Primeiro, estabelecer metas e prioridades da administração pública para o exercício financeiro subsequente. Lembrando que o PPA ele vai trazer um planejamento de 4 anos, planejamento de médio prazo, e aí todo ano a LDO vai dizer o que é prioridade que o governo realiza naquele ano. Então a LDO vai tirar lá do PPA dos 4 anos e jogar cada ano o que o governo deve fazer, deve estabelecer como prioridade. O que mais? Cabe também à LDO, de acordo com a Constituição, orientar a elaboração da LOA. É aquele esqueminha que a gente vê bastante em aula, né? Primeiro o PPA, depois a LDO e depois a LOA. Então a LDO ela vai orientar a elaboração da LOA, da Lei Orçamentária Anual. O que mais? Cabe à LDO, de acordo com a Constituição Federal também, dispor sobre alterações na legislação tributária. Lembrando que eu sempre digo para você,
que a LDO ela não altera a legislação tributária, tá? Ela dispõe sobre alterações, o que é diferente. Dispor sobre alterações significa falar sobre o efeito de alterações ocorridas na legislação ou então dizer quais alterações que o governo está pretendendo fazer. A LDO não altera a legislação tributária porque a LDO, assim como o PPA, assim como a LOA, ela segue um rito diferenciado de aprovação. E para você alterar a legislação tributária tem que ser por meio, normalmente, lei ordinária e, em casos excepcionais, por lei complementar. Continuando. Também cabe à LDO estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Lembra? Eu falo sempre para você lembrar do BNDES, né? Pensar no BNDES. Estabelecer a política de aplicação do BNDES e outras agências financeiras oficiais de fomento. Quais setores receberão crédito naquele ano, no ano seguinte, né, prioritariamente, o volume desse crédito e por aí vai. Então essas são as 4 funções da LDO de acordo com a Constituição. Além dessas, a Lei de Responsabilidade Fiscal traz outras 4 funções, dizendo que a LDO deve dispor sobre equilíbrio de receitas e despesas, claro, né, para evitar que as despesas superem as receitas, limitação de empenho, lembra, nós vimos, né, se tiver risco de não cumprir as metas de resultado nominal, de resultado primário estabelecidas na LDO, no anexo de metas fiscais, a própria LDO deve estabelecer critérios para limitação de empenho. O que mais? Também deve dispor sobre controle de custos e avaliação dos resultados dos programas de governo. E, por fim, o que era a resposta da questão, essa daqui, ó. Deve dispor sobre demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Ora, justamente o que era a resposta da questão. Essa alternativa D está aí. É a última função da LDO de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? E, professor, por que demais condições? Porque a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ela já traz uma série de condições para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Além dessas que a LRF estabelece, a LDO pode estabelecer outras. É isso que está dizendo, ok? Continuando, vamos lá. Próxima questão. Nos termos do que prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal, se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, o município deverá limitar o empenho e a movimentação financeira segundo critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Porém, o referido diploma legal estabelece expressamente, nessa situação, que não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do município, inclusive aquelas destinadas ao pagamento de A. Serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. B. Vencimentos dos servidores públicos, aposentadorias e pensões de serviço de saúde e assistência social. C. Fornecedores de bens essenciais ao funcionamento dos órgãos públicos e aquelas previstas no orçamento. D. Despesas com pessoal ocupante de cargo de provimento efetivo, de custeio em geral e de capital e aquelas previstas no plano plurianual. Ou a alternativa é despesas obrigatórias de caráter continuado e a dos serviços da dívida. Professor, questão difícil essa, né? Essa daí é bem puxadinha mesmo, mas como eu disse, a ideia é puxar um pouco aqui com vocês, para que na hora da prova vocês achem a prova fácil, se Deus quiser, né? Então, olha só, veja que você está buscando aí, ó, o texto da... Aí copiou e colou do texto da Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Você está buscando aí despesas que não serão objeto de limitação. Então tá lá, as despesas que constituem obrigações constitucionais e legais do município, inclusive aquelas destinadas ao pagamento de... Qual alternativa você colocou aí? Você acertou se você falou a alternativa A. Serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Professor, isso está em algum lugar da lei? Está. Está no artigo 9º, que nós já falamos um pouquinho sobre ele. Ó. O artigo 9º, ele fala sobre limitação de empenho. Olha o que ele diz. Se verificado ao final de bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão por ato próprio os montantes necessários nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aí o parágrafo 2º é o que interessa para a gente. Ó. Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento de serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então foi uma questão aí, na verdade, que buscou a literalidade da lei. Aliás, vocês já sabem, né? Eu já vi várias professores aqui nessas nossas semanas de eventos destacando isso para vocês.
A VUNESP, ela gosta muito de buscar a literalidade da norma. Então, por isso que é importante, aliás, qualquer prova, né? Mas especialmente em provas da VUNESP, você dar uma lida na lei. Porque a VUNESP gosta muito de buscar o texto da lei, que é o caso que ela fez aqui, né? Então, de fato, a alternativa A é a que está certa, que está correta. Próxima questão, vamos lá. Questão 6, diz o seguinte: assinale a alternativa correta conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal. A. As contas prestadas pelos chefes do Poder Executivo incluirão as contas dos presidentes dos poderes legislativo e judiciário e do chefe do Ministério Público, as quais receberão parecer prévio da Controladoria Geral da União. B. A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação da previsão, considerando o custo de oportunidade do serviço público prestado com os mesmos recursos. C. O resultado da apreciação das contas será feito em sigilo, respeitando a ampla defesa dos chefes dos poderes e do Ministério Público. D. Os tribunais de contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas no prazo de 60 dias do seu recebimento, se outro prazo não estiver estabelecido nas constituições estaduais ou leis orgânicas. E alternativa E. As Controladorias Gerais da União e dos Estados enviarão aos tribunais de contas da União e dos Estados um arrazoado de motivos justificando a necessidade de aprovação das contas. E aí, qual alternativa aí você marcaria? A, B, C, D ou E? Também uma questão aí que eu classificaria aí como uma questão difícil. Você acertou se você falou a alternativa D de dado, tá? De fato, isso está estabelecido textualmente na Lei de Responsabilidade Fiscal. O que acontece? Quando o Poder Executivo ele apresenta as suas contas anuais, que, aliás, não é só do Poder Executivo, inclui também do Poder Legislativo e Judiciário, tá? E o Ministério Público. A gente fala que o presidente apresenta as contas, o governador ou o prefeito, mas, na verdade, estão ali as contas de todos os poderes. Elas são encaminhadas, primeiramente, ao Tribunal de Contas respectivo. Então, se forem contas, né, do presidente da República, vai encaminhar para o Tribunal de Contas da União. Se for do governador, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado. E aí o Tribunal de Contas ele tem o prazo de 60 dias, salvo se a Constituição Estadual ou lei orgânica disser diferente. Tem o prazo de 60 dias para dar o seu parecer. E aí devolve para o Poder Legislativo, envia para o Poder Legislativo, e o Poder Legislativo vai aprovar ou não as contas do Executivo. Tá? Então está correto, está certinho a alternativa D. Vamos ver o erro das demais? A. As contas prestadas pelos chefes do Poder Executivo incluirão as contas dos presidentes dos poderes legislativo e judiciário e do chefe do Ministério Público. Tá certinho até aí. As quais receberão parecer prévio da Controladoria Geral da União? Não, aí está errado, né? O parecer prévio do Tribunal de Contas. A Controladoria Geral da União, na verdade, ela exerce o controle interno do Poder Executivo, tá? Então não tem parecer prévio da Controladoria Geral da União, não, é do Tribunal de Contas. B. A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação da previsão, até aí ok, considerando o custo de oportunidade do serviço público prestado com os mesmos recursos? Não, não fala em custo de oportunidade. Aliás, você sabe o que é custo de oportunidade? Custo de oportunidade é aquilo que você deixa de ganhar por optar por realizar uma determinada atividade em vez de outra. Por exemplo, pensar no caso de uma empresa. Uma empresa ela pode optar por vender móveis ou vender sapatos. Se ela vender móveis, ela vai ganhar dinheiro vendendo móveis, mas vai deixar de ganhar dinheiro vendendo sapatos, concorda? Se ela vender sapatos, ela vai ganhar dinheiro vendendo sapatos, mas vai deixar de ganhar dinheiro vendendo móveis. Isso que ela deixa de ganhar é o custo de oportunidade. E a lei não fala de custo de oportunidade, fala só de custo real, custo efetivo. C. O resultado da apreciação das contas será feito em sigilo, respeitando a ampla defesa do chefe dos poderes e do Ministério Público? Errado. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ela expressa ao dizer que deve ser dada ampla publicidade a esses relatórios dos tribunais de contas. Tá? Não é mantido em sigilo coisa nenhuma, porque a sociedade precisa saber. A sociedade precisa controlar, no final das contas, o próprio Tribunal de Contas, o Poder Legislativo, o Poder Executivo. Então deve ser dada ampla publicidade, inclusive nos meios eletrônicos de comunicação, diz a lei, inclusive na internet. E a alternativa é: as Controladorias Gerais da União e dos Estados enviarão ao Tribunal de Contas da União e dos Estados um arrazoado de motivos justificando a necessidade de aprovação das contas? Essa aí merece aquele comentário nada a ver, tá certo? Porque não tem nenhum momento a lei fala nada disso, não. Então, de fato, a única alternativa correta é a alternativa D de dado.
Próxima questão, tá lá. Assinale a alternativa correta. A. A despesa orçamentária é dividida em 2 estágios, planejamento e execução, e em 3 previsões. Empenho, arrecadação e pagamento. B. Os créditos adicionais são classificados em créditos especiais, extraordinários e superavitários. C. A despesa orçamentária envolve os dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e para a manutenção dos produtos e ou serviços prestados à sociedade. D. Os créditos adicionais são autorizações de distribuição de valor adicionado não computadas ou insuficientemente computadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E a alternativa é: o crédito orçamentário realizado é aquele aprovado pela Lei Orçamentária Anual, LOA, e está presente nos orçamentos fiscal, da Seguridade Social e de investimento das empresas estatais não dependentes. Qual alternativa aí você assinalaria? A, B, C, D ou E? Você acertou se você falou a alternativa C, tá? De fato, isso está no MCASP. Essa questão aí, a VUNESP pegou do MCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Professor, pode cair MCASP na prova do TCM, sendo que não está no edital? Pode, porque o MCASP, na verdade, ele é utilizado para interpretação, preste atenção, ele é utilizado para interpretação da lei, tá? É claro que tem que ser dentro de um daqueles assuntos que o edital está cobrando. Mas ele pode cobrar dentro daquele assunto o entendimento do MCASP. Lembrando que o MCASP é o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público. Assim como a banca pode cobrar jurisprudência, pode cobrar doutrina, ela também pode cobrar a posição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público sobre aquele ponto do edital, tá? Aliás, o MCASP ele vai meio que representar o entendimento do Poder Executivo Federal sobre aquela lei, uma vez que ele é editado pela Secretaria do Tesouro Nacional. E o MCASP ele diz justamente isso, que a despesa orçamentária envolve os dispêndios, né, os gastos realizados pelos entes públicos para o funcionamento e para a manutenção dos produtos ou serviços prestados à sociedade. Veja, envolve, não está dizendo que é só isso, compreende. Entre as despesas públicas, de fato, você tem essas despesas aí, que são as despesas correntes, ok? Todas as outras alternativas estão erradas. Ó, a despesa orçamentária é dividida em 2 estágios, planejamento e execução, e em 3 previsões, empenho, arrecadação e pagamento? Não. Na verdade, nós temos 4 fases da despesa, que é a fase de fixação, que é a previsão orçamentária, e depois nós temos 3 fases de execução, que são quais? Empenho, liquidação e pagamento, tá? Isso que está colocado aí está errado. Próxima alternativa. B. Os créditos adicionais são classificados em créditos especiais, até aí está certo, extraordinários, até aí está certo, e superavitários? Não. São especiais, extraordinários e suplementares. Veja que se o aluno lê rápido, né? Pode parecer que superavitário é suplementar, começa com su e aí ele erraria, tá? É especial, extraordinário e suplementar, não superavitário. D. Os créditos adicionais são autorizações de distribuição de valor adicionado, já está esquisito, né? Não computadas ou insuficientemente computadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias? Não. Os créditos adicionais são autorizações para inclusão ou aumento de gastos previstos na Lei Orçamentária Anual e não na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tem 2 erros aí. Primeiro é esse, né, de chamar a LOA de LDO, e o segundo falar autorização de distribuição de valor adicionado. Nada a ver. E a alternativa é: o crédito orçamentário realizado é aquele aprovado pela Lei Orçamentária Anual e está presente no orçamento fiscal da Seguridade Social e de investimento das empresas estatais não dependentes. Bom, tem uma coisa que está realmente errada e tem outra que está esquisita, né? O que está realmente errado? O crédito orçamentário realizado não é aquele aprovado na LOA. Um crédito orçamentário realizado está falando aqui da realização da despesa. Ou, se você quiser olhar do lado da receita, a arrecadação da receita. Então, se crédito orçamentário estiver se referindo aqui à receita, a realização é só com a efetiva arrecadação. E se estiver olhando do lado da despesa, a realização ela ocorre nas fases de empenho, liquidação e pagamento. Começa com empenho e termina no pagamento, tá? Então isso está errado. E está esquisito a segunda parte, né? Está presente nos orçamentos fiscal, ok, da Seguridade Social, ok, e de investimentos das empresas estatais não dependentes, porque não é esse o nome que se dá a esse terceiro orçamento, mas sim orçamento de investimento das empresas estatais somente. Mas ok, mesmo que deixe o não dependente como
Não está completamente errado, porque de fato, se for dependente, não vai aparecer nesse terceiro orçamento, mas pela primeira parte, realmente está errado. Tá? Próxima questão, vamos lá. Diz o seguinte: ao período de tempo em que se processam as atividades típicas do orçamento público, desde sua concepção até a avaliação final, dá-se o nome de A. Anualidade, B. Ciclo orçamentário, C. Exercício financeiro, D. Execução financeira ou a alternativa é execução orçamentária. Qual dessas alternativas aí você assinalaria? A, B, C, D ou E? Você acertou se você falou a alternativa B de bola, né? O ciclo orçamentário. É aquele chama de período de tempo, ok? Pode chamar dessa forma, mas podemos dizer que é o conjunto de fases pelas quais o orçamento vai passar, em que serão realizados todos os atos típicos do orçamento. E aí a gente estuda nas nossas aulas que o ciclo orçamentário ele pode ser visto de duas formas, do ponto de vista restrito e do ponto de vista ampliado. Do ponto de vista restrito, que é o que a VUNESP costuma cobrar, tá? A VUNESP, via de regra, cobra o ciclo orçamentário tradicional ou restrito. E aí ele vai ter 4 fases, porque ele é baseado só na lei orçamentária anual. Quais são essas fases? Elaboração do orçamento, da proposta, que é feita pelo Executivo, aprovação, que é feita pelo Legislativo, execução, que é a colocação do orçamento em prática, arrecadando as receitas e gastando as despesas, que é feita principalmente pelo Executivo, e o controle, em que é feito o acompanhamento e a avaliação. Tá? São essas 4 fases do orçamento no ciclo orçamentário restrito. O ciclo orçamentário ampliado ele vai ter 8 fases, porque ele vai incluir, além da lei orçamentária anual, também o PPA, o Plano Plurianual, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Mas a VUNESP normalmente cobra o ciclo orçamentário restrito de 4 fases. E é sobre ele que a questão está falando. A alternativa B está correta, está certo? Próxima questão. De acordo com as disposições da Lei Complementar 101 de 2000, a receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos, aí tem um espaço para você preencher, excluindo-se as duplicidades. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. A, 6 anteriores, B, 11 anteriores, C, 12 anteriores, D, 12 posteriores, aliás, D, 12 anteriores, ou a alternativa E, 23 anteriores. Qual dessas você assinalaria? Você acertou se você falou a alternativa B de bola, tá? É verdade que essa questão aí, ela tá meio fora de contexto, né? Dá para acertar de acordo com o texto da lei, mas a lei fala sobre isso quando ela fala da verificação dos limites de gastos com pessoal. Então, o limite de gasto com pessoal ele vai ser verificado a cada 4 meses, quadrimestralmente, no relatório de gestão fiscal. Só que esse relatório de gestão fiscal ele vai trazer a cada 4 meses esse cálculo feito mês a mês, para os 4 meses daquele quadrimestre. E aí o cálculo é feito sobre uma base anualizada. Eu sempre comento isso com você nas nossas aulas, né? Vai se pegar o mês que você está querendo analisar, soma essa despesa do pessoal com aquele mês, com a dos 11 meses anteriores. E a mesma coisa na hora de calcular a receita corrente líquida, porque o limite de gastos com pessoal ele é feito em função da receita corrente líquida. Aí eu pego a receita corrente líquida do mês em referência e a dos 11 meses anteriores. Veja que vai dar 12 no total, né? Aquele mês mais os 11 anteriores. E aí, de fato, a alternativa B está correta de acordo com que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece. Próxima questão. Está falando aí de um princípio orçamentário. Vamos lá. Caso certo município deixar de incluir na lei orçamentária anual uma determinada despesa que pretende efetuar na execução do orçamento, certamente haverá afronta ao princípio orçamentário da alternativa A, universalidade, B, unidade, C, especialização, D, clareza ou alternativa E, exclusividade. Qual dessas alternativas aí você marcaria? Você acertou se você falou a alternativa A, princípio da universalidade. O que diz o princípio da universalidade? Ele diz que no orçamento devem estar previstas todas as receitas que o governo espera arrecadar no ano seguinte e também todas as despesas em que ele espera aplicar aquelas receitas. De uma forma mais simples, o orçamento deve trazer todas as receitas e todas as despesas daquele ente da federação, ok? E aí está dizendo justamente o seguinte, que o município deixou de incluir na lei orçamentária anual uma determinada despesa que ele pretendia efetuar na execução do orçamento.
Então, feriu justamente esse princípio, que é o princípio da universalidade. Né? O que diz os demais princípios? Vamos relembrar. O princípio da unidade, ele diz que o orçamento deve ser um só, em cada ente da federação. O princípio da especialização, ele diz que as receitas e despesas, elas devem aparecer com um grau mínimo de detalhamento, de especialização, de discriminação previsto em lei. O que mais? O princípio da clareza, diz que o orçamento ele deve ser redigido em termos claros, facilitando o seu entendimento pelo público em geral. E o princípio da exclusividade, ele proíbe que o orçamento tenha outras coisas além de previsão de receitas e autorização de despesas, com somente duas exceções: a autorização para abertura de créditos suplementares e a autorização para a contratação de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária. Então, de fato, a única alternativa correta é a alternativa A. Próxima questão, tá lá. Quando se determina que todas as receitas previstas e despesas fixadas em cada exercício financeiro devem integrar um único documento legal dentro de cada esfera federativa, trata-se da aplicação do princípio orçamentário, A, da anualidade, B, da exclusividade, C, da universalidade, D, da unidade, ou a alternativa E, do equilíbrio. Qual alternativa aí você assinalaria? Você acertou se você falou a alternativa D de dado, tá? A palavra-chave aí é a palavra único. Deve integrar um único documento legal dentro de cada esfera federativa. O que é isso? O princípio da unidade, ele diz que cada ente da federação, a União, cada estado, cada município, deve aprovar somente um orçamento anual. Só um orçamento que deve integrar as receitas e despesas de todos os poderes, incluindo o Ministério Público, se for o caso. Né? E esse é o princípio da unidade, também chamado de princípio da totalidade. Alguns chamam também de princípio da totalidade. Está correta a alternativa D de dado. Próxima questão. As leis no Brasil que normatizam o direito financeiro e a contabilidade pública são: A. A Lei Federal 6.404 de 76 e a Lei Federal 4.320 de 64. B. Lei Federal 4.320 de 64 e a Lei Complementar 101 de 2000. C. O Código Tributário Nacional e a Lei Federal 4.320 de 64. D. A Legislação do Imposto de Renda e a Lei Federal 6.404 de 76. Ou alternativa E, a Lei de Licitação, a Lei 8666 e a Lei Complementar 101 de 2000. Qual alternativa está correta? A, B, C, D ou E? Você acertou, se você falou, tchan, 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 alternativa B de bola, né? De fato, as duas leis que tratam aí sobre direito financeiro e contabilidade pública no Brasil são a Lei 4.320, que é uma lei antiguinha, lá de 1964, que está em vigor até hoje, com algumas alterações, e a Lei Complementar 101 de 2000, mais conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, certo? Essa alternativa é que está correta, as outras estão erradas. Vamos ver? A. Lei Federal 6.404. Essa Lei Federal 6.404 é a famosa Lei das SA. E ela não traz regras nem de direito financeiro, nem de contabilidade pública. Ela traz algumas regras de contabilidade empresarial, ou contabilidade societária, ou contabilidade geral, como você quiser chamar, que é aquela contabilidade utilizada pelas empresas privadas e não contabilidade pública, ok? Aí C, Código Tributário Nacional, não. O CTN ele trata sobre normas referentes a tributos, a instituição e a arrecadação de tributos. Não fala sobre contabilidade pública ou direito financeiro em geral. D, legislação do imposto de renda, também não tem nada a ver aí com direito financeiro nem contabilidade pública. E a Lei 6.404 também está errado, que nós vimos. E a alternativa E, Lei de Licitação, a Lei 8666, não, a Lei 8666 não traz regra de direito financeiro nem de contabilidade pública. É uma lei de direito administrativo, tanto é que a gente estuda ela normalmente lá em direito administrativo, não é isso? Portanto, a única alternativa correta é a alternativa B mesmo. Uma questão, veja, exigindo puro conhecimento aí da norma. Próxima questão. A execução da despesa pública começa com o empenho. Esse ato administrativo implica em A. Reconhecer a despesa com consequente redução do orçamento. B. Aumentar a disponibilidade orçamentária e reconhecer a despesa. C. Reduzir a dotação orçamentária e, consequentemente, reconhecer uma obrigação a pagar. D. Aumentar o valor dos restos a pagar.
Ou a alternativa E, reduzir o saldo orçamentário. Qual alternativa você marcaria? Essa questão aí, ela trouxe uma tecnicidade. Você só vai acertar se você souber o termo correto. Você acertou se você falou a alternativa E de errada, mas aí tá certa. Vamos entender o que é o empenho? Vamos lá. O empenho, ele é uma das 3 fases da execução da despesa. Empenho, liquidação e pagamento. Para empenhar uma despesa, primeiro ela tem que estar autorizada no orçamento. Tá? Está autorizada, pode ser feito o empenho, se o empenho não tiver sido limitado, né, por alguma razão. Mas, em princípio, pode fazer o empenho. No empenho, a autoridade ela vai reconhecer que tem algo a pagar para alguém e ela vai fazer a reserva, a redução do saldo orçamentário. Vai diminuir o saldo orçamentário. Exemplo, a entidade pública ela pode gastar até R$100 mil com material de expediente. Aí ela foi lá e fez uma compra de 30 mil. Então ela faz o empenho de 30 mil reais. Agora ela só tem 70 mil para guardar, para gastar, para empenhar, tá certo? É a primeira fase da execução da despesa. E de fato a alternativa está correta. Vai reduzir o saldo orçamentário, que é aquilo que ainda tem, o resto que ainda tem para ser empenhado. Vamos ver o erro das demais? A. Vai reconhecer a despesa, até aí sim, porque de fato, né, no empenho, está havendo o reconhecimento da obrigação. Então você pode dizer que está reconhecendo a despesa sim. Com consequente redução do orçamento. É essa expressão redução do orçamento que não está legal. Você reduz o saldo orçamentário, tá? Não o orçamento. Você não usa, dotação ou orçamento é aquele valor inicial. Você não está reduzindo o valor inicial, você está reduzindo o que você tem disponível, ok? Que é o saldo orçamentário. B. Aumentar a disponibilidade orçamentária. Não, ele reduz a disponibilidade orçamentária, que é o saldo orçamentário. Está errado aí. C. Reduzir a dotação orçamentária também está errado. Dotação orçamentária é o valor total que foi autorizado no orçamento. Então, por exemplo, lá no caso daquela entidade que tinha autorizado, ela era autorizada a gastar até R$100 mil. Essa é a dotação orçamentária. Ela gastou 30, aí ficou, ela empenhou 30, então falta empenhar 70. Esse 70, o que é? É o saldo orçamentário ou disponibilidade orçamentária. Não é a dotação continua sendo 100 mil. Isso não vai ser alterado, exceto se houver um crédito adicional, um crédito suplementar aumentando esse valor. Tá? Alternativa D, aumentar o valor dos restos a pagar? Não necessariamente, né? Porque restos a pagar são aqueles valores empenhados e não pagos até o final do ano. Se eu pagar esse valor, ele não vai aumentar os restos a pagar. Então, portanto, correto mesmo, é só a alternativa E. Essa questão um pouco chatinha, foi uma questão relativamente polêmica à época, quando ela saiu, mas que eu trouxe aqui para você para falar dessa tecnicidade que a VUNESP pode cobrar esse tipo de coisa, certo? Continuando, vamos lá. Próxima questão. O montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente da federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, corresponde ao conceito de A. Dívida pública consolidada. B. Dívida pública mobiliária. C. Restos a pagar. D. Operação de crédito. Ou alternativa E. Dívida ativa. Qual dessas alternativas aí você assinalaria? A, B, C, D ou E? Você acertou se você falou a alternativa A. E de fato, tá? Vamos lá. Dívida pública são os valores que a Fazenda Pública tem a pagar, seja a União, seja o Estado, seja o município. Inclusive, todo ano o governo divulga a dívida consolidada, que envolve a soma nas 3 esferas. Então, dívida pública é aquilo que o governo tem a pagar. Essa dívida ela se divide em dívida consolidada e não consolidada, também chamada de dívida fundada e dívida flutuante. Vamos falar primeiro da dívida não consolidada. A dívida não consolidada é a dívida de curto prazo, aquilo que o governo tem a pagar dentro dos próximos 12 meses. É como se fosse o passivo circulante do governo. Já a dívida consolidada é aquilo que o governo tem a pagar além dos 12 meses, as dívidas de longo prazo, que é justamente isso que está dizendo aí, ok? Então, a dívida de longo prazo é a dívida consolidada. Só tem que tomar cuidado com 2 exceções que estão na Lei de Responsabilidade Fiscal. Quais são elas? Tem até acho que uma questão que eu vou falar sobre isso. Primeiro, receitas de operações de crédito, cujo prazo de pagamento seja inferior a 12 meses, portanto, é curto prazo. O governo vai pagar antes de 12 meses.
Só que, se a receita daquela operação de crédito constou do orçamento, vai ser colocado na dívida de longo prazo, na dívida consolidada, mesmo que ela seja de curto prazo. Então, no caso de empréstimo que o governo faz, e que a receita do empréstimo já constava como receita no orçamento, o governo vai colocar essa dívida como parte da dívida consolidada, da dívida de longo prazo, mesmo sendo pago só nos próximos 12 meses, ok? E também no caso de precatórios, que tenham sido colocados para ser pagos no orçamento e que não foram pagos, também serão incluídos na dívida consolidada. Então tem essas duas exceções. Mas, via de regra, dívida de curto prazo é a dívida não consolidada, dívida de longo prazo é a dívida consolidada. Só duas exceções. Empréstimos, cuja receita tenha constado no orçamento, e precatórios que tenham sido incluídos para ser pagos naquele ano, mas não foram. Ambos vão compor a dívida consolidada. O que mais? Tá lá. Questão 15. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal. A. A instituição, a previsão e a efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. B. As auditorias de gestão realizadas pelos tribunais de contas de cada ente da federação. C. Os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante. D. As estimativas de receita por parte do Poder Legislativo, que só serão admitidas se aprovadas pelo Executivo e transitadas pelo Senado. E a alternativa é a constituição, o registro e recolhimento de tributos e despesas de competência de cada órgão público de administração. A questãozinha também de média para difícil. Qual alternativa aí você marcaria? A, B, C, D ou E? Você acertou se você falou a alternativa A. Ih, professor, onde que está a resposta para isso? Está na lei? Tá, ó. Está no artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Diz o seguinte: constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. Então, o que a lei está dizendo? Olha, a União, Estado ou município, para terem responsabilidade fiscal, eles têm que arrecadar todos os tributos que eles estão autorizados a arrecadar. Porque a gente tem que entender, ninguém gosta de pagar tributo, é verdade. Mas os tributos são necessários, eles estão na lei, as pessoas sendo obrigadas a pagar, porque a União, Estado ou município precisa daquele recurso. Então o prefeito não pode dizer, não vou cobrar esse tributo. O governador não pode dizer, não vou cobrar esse tributo. O presidente não pode dizer isso. Se ele acha que tem tributo demais, então ele que aprove a redução disso, aprove lá, né, a extinção daquele tributo, mas enquanto está previsto, aquele dinheiro não é dele. Ele tem que arrecadar, tá certo? Não pode ir lá, é que nem, sei lá, o cobrador de uma empresa que vai lá cobrar o cliente da empresa e fala, não, perdoa, você não precisa pagar, o dinheiro não é dele, não pode fazer isso. Mesma coisa o auditor fiscal que vai cobrar a empresa, ele não pode perdoar o tributo da empresa, o dinheiro não é dele, o dinheiro é de toda a coletividade. Então ele tem a obrigação de cobrar. Então a União, Estados e municípios também. Isso é considerado aí um requisito para dizer que a gestão está sendo responsável em termos fiscais. E o parágrafo único vai ainda mais longe, ó. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o disposto no caput no que se refere aos impostos. Aí você tem que lembrar que imposto é diferente de tributo. Imposto é um tipo de tributo. Então, em princípio, a União, Estados e municípios, eles devem arrecadar todos os tributos que eles podem arrecadar. Em relação aos impostos, é ainda mais grave, porque se o Estado ou o município não estiver cobrando o imposto que ele pode cobrar, ele fica proibido, inclusive, de receber transferências voluntárias. Faz sentido. Se o cara não está cobrando nem aquilo que ele pode cobrar, como é que ele fica pedindo dinheiro para a União, fica pedindo dinheiro para o Estado? Primeiro cobre aquilo que ele pode cobrar, ok? Então, a resposta, de fato, é a alternativa A. Próxima questão. Assinale a alternativa que está de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A. Integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a 12 meses, cujas receitas tenham constado do orçamento. B. É permitida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que a controle na qualidade de beneficiário do empréstimo. C. A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e dos 12 anteriores, excluídas as duplicidades. D. Admite-se a assunção de obrigação sem autorização orçamentária com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços. E a alternativa é: os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos não integram a dívida consolidada para fins de aplicação dos limites. Qual alternativa aí você marcou?
A, B, C, D ou E? Você acertou se você falou a alternativa A. A alternativa está errada. É a A. O professor marcou errado aí. É a alternativa A. Integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a 12 meses, cujas receitas tenham constado do orçamento. Tá? Lembra? Entra numa daquelas exceções que eu falei para você. Via de regra, a dívida pública consolidada é só a dívida de longo prazo, mas tem duas exceções. Primeiro, se for uma operação de crédito, um empréstimo, cuja receita tenha constado do orçamento. E aí, mesmo que o prazo para pagamento seja inferior a 12 meses, vai compor a dívida consolidada. E a outra exceção é exatamente a alternativa E, que está errada. A A está certa. Então vamos voltar lá. Ó. A A está certa. A E que eu marquei lá está errada. Por quê? Os precatórios não pagos durante a execução do orçamento e que houverem sido incluídos, eles integram, a Lei de Responsabilidade Fiscal diz isso claramente, eles integram a dívida consolidada para fins de aplicação dos limites. Tá? Pode procurar na LRF que você vai achar isso. Então, de fato, e aí está errado porque está dizendo que não integram. Por isso que ela está errada. Então, a A está certa. Vamos ver o erro das demais. B. É permitida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que a controle na qualidade de beneficiário do empréstimo? Não. A Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe isso. Por exemplo, se um Estado ele tem um banco público estatal que o Estado controle, o Estado não pode pegar dinheiro emprestado daquele banco, para evitar que ele use o banco de forma irresponsável, como foi feito muito no passado, né? E acabe criando problemas aí para a dívida pública. Então o Estado até pode ter um banco estatal, mas ele não pode pegar dinheiro emprestado dele. Por isso que depois que foi aprovado isso, os estados acabaram normalmente com seus bancos. Lembra que antigamente cada estado tinha o seu banco? Aí a Lei de Responsabilidade Fiscal acabou com essa farra. Falou, peraí, ó, você pode até ter o seu banco, mas você não pode pegar dinheiro emprestado dele. Para evitar, né, abusos, porque o banco não ia negar empréstimo para o governo, tá certo? E aí acabava sendo feito de forma irresponsável e às vezes o governo federal tinha que vir socorrer aquele banco que estava em situação complicada. Então, a alternativa B está errada. C. A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos 12 anteriores? Não, é nos 11 anteriores. Nós já vimos uma questão sobre isso. D. Admite-se a assunção de obrigação sem autorização orçamentária com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços? Errado, né? Não tem isso. Primeiro o fornecedor ele tem que entregar o bem e serviço e depois para que seja aí reconhecido aí para que seja feito aí o pagamento, tá? E a alternativa E, nós vimos que realmente está errada. Então a única correta é a alternativa A. Não é E como eu marquei, é a alternativa A. Próxima questão. Conforme a Lei 4.320, artigo 56, vedada qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais, o recolhimento de todas as receitas públicas será em estrita observância a. As regras e ao critério de disponibilização de ativos e da cobrança. B. A metodologia de arrecadação. C. Ao princípio da unidade de tesouraria. D. Ao princípio da transferência por arrecadação. Ou a alternativa E. Ao princípio da entidade arrecadadora. Qual dessas aí você marcaria? A, B, C, D ou E? Você acertou se você falou a alternativa C. A questão está falando do princípio da unidade de tesouraria. Lembra o que ele diz? Ele diz o seguinte, ó, que em princípio todas as receitas arrecadadas pelo ente da federação devem ingressar por meio de uma única conta bancária. Então, por exemplo, no caso da União, existe a conta única do Tesouro Nacional. Todas as receitas da União, em princípio, devem ingressar por meio dessa única conta bancária, que é mantida no Banco Central. Os estados também, cada um deles, deve ter a sua própria conta única do Tesouro Estadual. E todas as receitas estaduais devem ingressar por meio daquela conta, em princípio. E os municípios também, cada um deve ter a sua própria conta única do Tesouro Municipal. Por que eu disse em princípio? Porque há exceções, tá? Há algumas receitas que podem ser arrecadadas por contas específicas. Não precisa entrar pela conta única do Tesouro Nacional, Estadual, Municipal. Mas são exceções. Como regra geral, todas as receitas públicas em cada ente da federação devem ingressar por meio de uma única conta bancária. Princípio da unidade de tesouraria, também chamada de princípio da unidade de caixa. Próxima questão. É vedado ao titular de poder ou órgão nas esferas federal, estadual e municipal
incluindo o Executivo, Legislativo, Judiciário, Tribunais de Contas e Ministérios Públicos, nos últimos 2 quadrimestres de seu mandato. A. Emitir títulos à dívida pública federal, estadual e municipal, bem como em ações e outros papéis relativos às empresas controladas pelos respectivos entes da federação. B. Utilizar dos regimes de previdência social, geral e próprios dos servidores públicos, ainda que vinculados a fundos específicos, aos quais se refere a Constituição Federal e que ficarão depositados em conta separada das demais disponibilidades de cada ente e aplicadas nas condições de mercado. C. Contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, o que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para esse efeito. D. A aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, sem a apresentação de empenhos autorizados pelo Executivo. E a alternativa é firmar contratos de gestão e que se estabeleçam objetivos e metas de desempenho na forma da lei e que disporá de autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Qual dessas alternativas aí você marcaria? A, B, C, D ou E? Você acertou se você falou a alternativa C. De fato, nos últimos... aí está dizendo correto, ó. Nos últimos 2 quadrimestres, ou 8 meses. Às vezes caiu 2 quadrimestres, às vezes 8 meses. É a mesma coisa, tá? Nos últimos 2 quadrimestres do mandato, o chefe do Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, ele não pode contrair obrigação, ou que não seja quitada até o final do ano, até o final do exercício, ou, se for deixado uma parte para o exercício seguinte, que seja deixado, então, o dinheiro reservado para isso. Para evitar o que acontecia muito antes, né? Por exemplo, o prefeito, ele estava terminando o mandato dele, aí ele não podia se reeleger, ou então tinha sido candidato e perdeu para a reeleição, e aí ele queria que o pessoal ficasse com saudade dele, né, para votar nele na próxima eleição. Então, o que ele fazia? Lá no finalzinho do ano, ele dava um aumento gordo para os servidores públicos, ele investia pesadamente na área da assistência social, na área da saúde, fazia tudo que ele não tinha feito em 4 anos, ele fazia no finalzinho lá do mandato. Ó, pode parecer muito bom, né? Só que fazia de forma irresponsável, gastando demais. E aí o outro que entrava, logo tinha que cortar, e parecia o vilão, né? Porque tudo que o outro tinha feito, ele tinha que cortar, é porque o município, falei do prefeito, é município, mas vale para Estado e para a União também. Porque o município não tinha dinheiro para pagar aquilo. Foi uma assunção de obrigação de forma irresponsável. Então, para evitar isso, hoje a Lei de Responsabilidade Fiscal diz, nos últimos 2 quadrimestres, nos últimos 8 meses, o chefe de poder, ele não pode assumir a obrigação, ou que não seja quitada até o final do ano, que não seja paga até o final do ano, ou que, se deixar alguma coisa para o ano seguinte, que pelo menos ele deixe dinheiro em caixa suficiente para quitar essa obrigação, ok? Essa que está correta, essa que está certa. As outras, às vezes trazem até proibições mesmo, mas que não são específicas para os últimos 2 quadrimestres, né? Isso daí pode ser de qualquer momento. Por exemplo, né? Utilizar os regimes de previdência social, geral e próprios dos servidores públicos, ainda que vinculados a fundos específicos, não pode em qualquer momento. Alternativa A, emitir títulos à dívida pública federal, estadual e municipal, bem como em ações e outros papéis relativos às empresas controladas pelos respectivos entes da federação. Também não pode ser feito isso a qualquer momento. D, a aplicação de receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente. Também não pode a qualquer momento. A alternativa é firmar contrato de gestão que se estabeleçam objetivos e metas de desempenho na forma da lei e que disporá de autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Pode. O contrato de gestão pode ser celebrado a qualquer momento, né? Isso é um assunto lá de direito administrativo. No contrato de gestão, a entidade pública, o órgão, a autarquia ou fundação, ele adquire uma maior autonomia em troca do atingimento de resultados, em troca do estabelecimento de metas, tá? Então não há nenhuma proibição em relação a contratos de gestão. Então a alternativa C está correta porque traz a única proibição que é específica nos últimos 2 quadrimestres do mandato. Continuando, questão 19. Segundo a Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão e das outras providências, na gestão fiscal e das outras providências, o conceito de empresa controlada está pedindo um conceito de empresa controlada. Ó. A,
A sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, direto ou indiretamente, às empresas de capital público e privado e que receba do ente controlador recursos financeiros abrangentes. B. Sociedade controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal de custeio geral de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. C. Sociedade cuja parte do capital social com ou sem direito a voto pertença, direto ou indiretamente, a ente da federação. D. Sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, direto ou indiretamente, a ente da federação. Ou a alternativa é toda a sociedade cujo Estado tenha participação direta ou indireta e que mantenha os recursos financeiros para custeio geral. Qual alternativa você marcaria? Tome cuidado que a questão ela não está pedindo o conceito de empresa estatal dependente, não é isso? Ela está pedindo o conceito de empresa controlada, tá? E aí o conceito de empresa controlada está na alternativa D. É aquela sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, direto ou indiretamente, à ente da federação. Veja, quem que controla uma empresa? É aquele que tem a maioria do capital com direito a voto, concorda? O chamado acionista majoritário. Então, uma empresa será uma empresa controlada pelo governo, pela União, pelo Estado ou pelo município, se o ente governamental tiver mais a metade do capital com direito a voto. Simples assim, tá certo? Ou de forma direta ou de forma indireta. No controle direto, pensar no caso da União, por exemplo. No controle direto, a União ela detém em seu nome mais de 50% das ações com direito a voto. É um controle direto. No controle indireto, a União controla uma empresa que controla uma segunda. Então a União tem um controle indireto sobre a segunda. Exemplo, a União ela tem mais de 50% das ações com direito a voto da empresa A. Então a União controla diretamente a empresa A. Só que a empresa A ela tem mais de 50% das ações com direito a voto da empresa B. Então a empresa A controla a empresa B. E o governo indiretamente, a União indiretamente controla a empresa B. Por quê? Porque o governo controla a empresa A, que controla a empresa B. Então, indiretamente, ele tem o controle também sobre a empresa B. Tá? Então, esse é o conceito de empresa controlada. Não está pedindo o conceito de empresa estatal dependente. E tem alternativas aí que trazem o conceito de empresa estatal dependente, que é aquela que receba do ente público valor para gastar com despesa de custeio ou de capital, exceto se for para aumento de participação acionária. Né? Então, a alternativa B, por exemplo, traz o conceito de empresa estatal dependente, não de empresa controlada. A empresa estatal dependente é um tipo de empresa controlada, mas nem toda empresa controlada será uma empresa estatal dependente. Continuando. De acordo com a Constituição Federal de 1988, e no seu artigo 165, ocorre o processo de integração entre o planejamento e o orçamento por intermédio da lei A. De diretrizes orçamentárias, a LDO, B. Do Plano Plurianual, o PPA, C. Do Orçamento Anual, a LOA, D. De Responsabilidade Fiscal, a LRF, ou a alternativa E. De Licitações Públicas, a Lei 8666. Qual você marcaria aí? Você acertou se você falou a alternativa A. De fato, né? Lembra, a LDO que vai fazer a intermediação entre o PPA e a LOA. PPA, LDO e LOA. Lembra disso, né? Mas, professor, ele não usou o termo aí, PPA nem LDO. Ele usou os termos planejamento e orçamento. Porque o planejamento é justamente o PPA, o Plano Plurianual. E o orçamento é a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Quem vai fazer a integração entre esses dois campos aí, entre esses dois elementos, entre essas duas leis, é justamente a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Próxima questão. A preparação pelo administrador público do relatório resumido da execução orçamentária e do relatório de gestão fiscal é parte integrante, segundo a Lei Complementar 101 de 2000, do processo de A. Transparência da gestão fiscal, B. Exigência do plano orçamentário quadrimestral do Poder Executivo, C. Gestão financeira e orçamentária, D. Monitoramento do equilíbrio fiscal, ou a alternativa E. Prestação de contas da gestão financeira e orçamentária para aprovação pelo Legislativo. Qual alternativa você marcaria aí? A, B, C, D ou E? Você acertou se você falou a alternativa A, de fato, né? Essa parte, ela está no finalzinho da Lei de Responsabilidade Fiscal.
logo antes ali das exposições finais. Tá? A transparência na gestão fiscal ela é essencial para que a sociedade saiba o que o governo está fazendo, quais recursos estão sendo arrecadados, onde esse recurso está sendo gasto. Porque numa democracia, no final das contas, a responsabilidade maior é do povo. É ele que tem que decidir, né? Quem vai votar, às vezes a gente vota errado, faz paciência, mas a gente tem que, né, votar de forma consciente. Então é importante que a população em geral tenha essas informações. E esses dois relatórios são colocados pela Lei de Responsabilidade Fiscal como integrantes do processo de transparência da gestão fiscal, que é o relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal. O relatório resumido de execução orçamentária, ele é bimestral. Ele tem que ser editado, ele tem que ser publicado até 30 dias após o final de cada bimestre. Já o relatório de gestão fiscal, ele é quadrimestral. Ele tem que ser publicado até 30 dias após o final de cada quadrimestre. Mas ambos são obrigatórios, tá? A sua não publicação pode, inclusive, ensejar aí um processo por crime de responsabilidade contra o chefe do Poder Executivo. Então, a alternativa correta, de fato, é a alternativa A. Continuando. Na execução orçamentária, bem como no cumprimento de metas, o Poder Executivo terá até 30 dias após a publicação dos orçamentos, conforme o disposto pela LDO e observado na Lei Complementar 101 de 2000, para a. Atender ao objeto da vinculação da receita e da despesa, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso do recurso ou desembolso de caixa. B. Compor o cumprimento das metas de resultado, de forma a cobrir o resultado primário nominal estabelecido no anexo de metas fiscais. C. Promover por ato próprio os montantes necessários, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. D. Estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. E a alternativa é planejar as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais dos entes públicos, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida. E aí, qual alternativa você colocaria? A, B, C, D ou E? Você acertou se você falou a alternativa D de dado, tá? Importante, ó, olha aqui para mim, vamos lá. A Constituição Federal, ela estabelece que até 30 dias após a publicação do orçamento, né, lembra, o orçamento ele é aprovado no ano anterior para valer a partir do ano seguinte. Então, até 30 dias após a publicação do orçamento, o Poder Executivo ele tem que publicar a programação financeira, o decreto de programação financeira e o cronograma mensal de desembolso. O que é isso? Vamos lá. No orçamento estão previstas as receitas que o governo espera arrecadar no ano, não é isso? Sim. Então tem lá os valores anuais que o governo espera arrecadar. Só que esses valores eles não vão entrar automaticamente na conta do governo lá no dia 1º de janeiro, não. Eles vão entrando ao longo do ano, conforme as pessoas vão pagando os tributos, conforme vão sendo cobrados os valores pelo governo, conforme vão sendo feitos os repasses. Então, isso vai entrar ao longo do ano. Então, o governo ele tem que organizar o seu fluxo de caixa, porque ele vai ter que pagar despesas o ano todo. Ele tem que pagar pessoal, ele tem que pagar fornecedores, tem que pagar as contas de água, luz, telefone, das repartições. Então, é importante que o governo ele se organize o quanto ele acha que vai entrar a cada mês e o quanto vai sair a cada mês. E no início, nos primeiros meses, ele não deve gastar todo o dinheiro que entra. Nos primeiros meses, ele deve criar ali uma certa gordurinha. Por quê? Porque pode ser que a arrecadação caia ao longo do ano, né? Pode acontecer. Olha o que está acontecendo esse ano. Arrecadação muito menor do que o governo previu. Então é importante que nos primeiros meses, tanto quanto for possível, o governo ele cria ali uma reserva, porque se a coisa piorar mais para frente, ele tem ali aquela gordurinha para queimar, tá certo? Então ele vai estabelecer isso justamente no decreto de programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso, que inclusive deve ser revisto. O governo normalmente revê a cada 2 meses, porque ele não publica aquele relatório resumido de execução orçamentária a cada 2 meses, e ali no relatório resumido de execução orçamentária, ele verifica como é que está a arrecadação com aquilo que era previsto. Então ele pode rever também a cada 2 meses. Ele pode rever a qualquer momento, né? Mas normalmente ele revê a cada 2 meses, ok? Então tá certinho a alternativa D. 30 dias após a publicação dos orçamentos, ele deve publicar isso que está aí na alternativa D, o decreto de programação financeira e cronograma de execução mensal de
desembolso. Tá? Continuando. Acabou. Então, com isso, nós chegamos aí ao final das questões que nós trouxemos aí para vocês. Orçamento público, como eu disse, né? É uma disciplina aí que é importantíssimo que o aluno aí ele tenha uma boa noção, uma excelente noção, e especialmente, pessoal, TCM, né? Tribunal de Contas aí do município. Assim como se fosse Tribunal de Contas do Estado, se fosse TCU. Por quê? Porque isso é basicamente a matéria-prima de trabalho desses tribunais. Então é importante que você tenha uma boa noção sobre isso, leia a Lei de Responsabilidade Fiscal, estude com bastante atenção aí sobre a Lei 4.320 e leia também os artigos 165 até 169 da Constituição Federal, que são os artigos da Constituição que tratam sobre orçamento público. Tá? Acompanhe, você sabe que na Aquarius Concurso nós temos também os nossos cursos, né? Temos o nosso curso, para quem ainda não é aluno nosso, do nosso curso teórico nem de exercício. Nós temos um curso de degustação, que é o nosso mini curso gratuito, em que você vai poder experimentar como é o nosso curso completo de teoria e de exercício, ou você pode comprar também direto, se quiser, o curso de teoria e de exercício, em que nós estamos com uma promoção especial de 50% de desconto para quem adquirir o combo completo. E olha, dá tempo. Essa loucura toda que aconteceu aí dessa pandemia, né, que atrasou a realização de concursos, suspendeu aí a realização de provas, na verdade, uma oportunidade para você que está estudando aí para o TCM, porque a prova do TCM já deveria ter acontecido. Então você está ganhando mais tempo, aproveite bem esse tempo para você estudar. Por isso que eu sempre falei, olha, se inscreva no concurso TCM, lembra? É um concurso que vale a pena você prestar, mesmo que pareça pouco tempo para estudar. E olha só quanto tempo aí você está tendo. Então estude direitinho, nós estamos aqui para ajudar você a alcançar o seu objetivo. Conte conosco, ok? Saudações concurseiras, então, um grande abraço e até a próxima!